Olá, estudante, como você está? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Eu sou a Débora e hoje nós vamos ver como fazer um TCC interdisciplinar, um guia detalhado para casos de você tenha que integrar diferentes áreas do conhecimento. Se você já curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, combinado? E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Saiba que este canal trata tudo sobre TCC, monografia, dicas de português. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, vou explicar para vocês uma curiosidade que inscritos têm, alguns alunos têm, sobre como fazer, como proceder no caso de um TCC que englobe mais de uma área, ou seja, que tenha, no caso, vínculo com outras áreas. Então, vamos lá. A primeira etapa primordial é você escolher o tema e, claro, você tem que justificar, né, por que o tema ele vai ter que ter uma abordagem multidisciplinar. Você tem que justificar o porquê que vai exigir esse tipo de análise. Ou seja, é um problema mais complexo. Aí você pode pensar tanto em questões sociais, tecnológicas, ambientais, né, que não podem ser resolvidas por um único ponto de vista, com a aplicação de uma única disciplina. Por exemplo, a relação entre a arquitetura de uma cidade e a saúde mental dos seus habitantes, certo? Inclusive tem até um documentário que trata sobre isso, né? A Beleza Importa, do Roger Scruton, trata sobre exatamente isso, né? Por que a beleza importa? Por que no caso, você se sente bem ao observar um quadro bonito, entendeu? No que isso te afeta, entendeu? No caso, tratando de uma forma mais subjetiva. Porque certos tipos de padrões arquitetônicos impactam positivamente e negativamente na nossa psique. Inclusive, eu tive uma pessoa que chegou a me procurar e o TCC dela era justamente sobre isso, né? Ela ia fazer sobre a arte clássica, ela ia mostrar, no caso, exatamente isso, né? Por que a arte, entendeu? O belo, ele impacta e de que forma que ele impacta, né, na nossa psique. Então, aí tem a relevância e intersecção. Aí você vai ter que mostrar, no caso, a intersecção dessas duas áreas, certo? O tema deve ter relevância acadêmica, social e a conexão entre as áreas do conhecimento. Precisa ser clara e bem justificada. Não basta juntar temas aleatoriamente. A interdisciplinariedade deve ser a essência do problema. Eu lembro que teve, até na minha faculdade, eu tive um professor que ele estava fazendo, eu não lembro se era a tese dele ou a dissertação dele, que ele estava fazendo um protótipo, né, de um coração, né, pro INCOR, né, um coração mecânico. E na realidade ele é engenheiro elétrico, né, mas ele estava fazendo esse projeto, né, pro INCOR. Achei sensacional. Olha para você ver como integra a área da medicina com a engenharia, certo? Por exemplo, é um tema complexo. É necessário você mostrar a intersecção, ou seja, a relevância dessas áreas para a sua pesquisa. Importante também, um TCC interdisciplinar exige muitas vezes uma orientação, mais de um orientador, certo? Você vai ter o seu orientador principal, sim, mas não é muito raro de se ver que você vai ter que ter uma outra pessoa na outra área a qual você não tem um certo domínio para atuar como um consultor. Isso aí é para você ter um certo, como é que fala? Para você ter uma orientação para ambas as áreas. Aí tem a parte da justificativa. Aí aqui sim, né, que é a parte que você vai vender o seu peixe, você vai ter que argumentar, certo? Explicar por que a abordagem interdisciplinar, é a forma mais completa de se abordar esse tipo de problema, mostrar todas as limitações e até onde a sua pesquisa é válida. E claro, aí tem a estrutura da pesquisa, né? Organizar o TCC em sessões que reflitam a interdisciplinariedade. Por exemplo, aí na introdução, né? Você vai apresentar o tema, justificar a escolha da abordagem. Na revisão de literatura, dedicar os capítulos e as subseções a cada área do conhecimento, mostrando como elas se relacionam, como elas se conectam com o tema. Mostrar também as metodologias que você vai utilizar para ambas as disciplinas, como que elas vão ser combinadas, por exemplo, uma pesquisa quantitativa ou quali-quant, aí que geralmente entra uma pesquisa quali-quant, né, tanto qualitativa quanto quantitativa. A análise e discussão, você vai apresentar os resultados, discutindo todas as descobertas a partir das duas perspectivas e mostrando a sinergia, como elas se conectam. E a conclusão, claro, resumir as principais descobertas, reforçar a importância da interdisciplinaridade e apresentar possíveis melhorias. Agora, já a metodologia da pesquisa, que é a espinha dorsal, né, de um TCC interdisciplinar. Porque aqui você vai mostrar a combinação de métodos das diferentes áreas, você vai mostrar, por exemplo, né, por que o TCC, por exemplo, você vai mostrar
como no exemplo que eu citei aí sobre o meu professor. A importância dessas duas áreas aí é para pesquisa. Então, eu dei até um outro exemplo aqui. Por exemplo, um TCC sobre a relação entre tecnologia e educação. Você pode usar uma pesquisa de campo, sociologia, para coletar os dados sobre o uso de plataformas e, ao mesmo tempo, uma análise de conteúdo, comunicação de blogs e redes sociais. Também, garantir que esses métodos escolhidos sejam coerentes e que os dados de uma área complementem os da outra. Já na parte da escrita da apresentação, é importante, sim, você destacar as duas áreas, entendeu? Aí é no seu texto, você mostrar a importância das duas áreas para sua pesquisa. Embora você utilize terminologia de diferentes áreas, procure manter a linguagem do texto consistente e acessível. Sim, a linguagem tem que ser técnica, entendeu? Clara e objetiva. Explique os termos técnicos para um público que pode não ser familiarizado com ambas as disciplinas. Procure utilizar também recursos visuais, gráficos, tabelas infográficos para ilustrar as conexões entre os dados das diferentes áreas. E claro, na defesa do TCC, durante a apresentação, prepare-se sempre para responder as perguntas dos professores que podem ser de áreas distintas. Mostre como as diferentes partes do seu trabalho se complementam. Eu fiz esse vídeo mais para mostrar como a título de curiosidade, porque sim, tem pessoas que ficam em dúvida, entendeu? Se vale a pena fazer um TCC mais complexo como esse. Valer a pena vale, mas a questão que eu pergunto sempre, você está disposto a se esforçar um pouquinho mais? Você está disposto a... Provavelmente você vai ter que gastar um tempo a mais, você vai ter mais dúvidas nesse tipo aí de TCC, você vai ter que buscar mais pessoas que entendam essas duas áreas, certo? Você vai sim utilizar bastante o seu orientador e também esse co-orientador. Então, se você estiver disposto, faça, entendeu? É um aprendizado muito bom você fazer pesquisas que tem mais de uma área e que essa área se conecta. Bem interessante. Isso contribui para o seu aprendizado. Mas, se você não estiver disposto, então, caso procure fazer uma pesquisa que você queira, assim, se aprofundar, mas que não seja tão complexa. Se você não está disposto, ou se você não tem muito tempo para se dedicar, porque essa pesquisa, sim, esse tipo de pesquisa exige, sim, mais tempo, exige mais paciência, exige mais estudo, entendeu? Mais prática. Então, pense bem. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, curta, comente, compartilhe. Lembre-se que conhecimento não é crime e deve ser dividido com todos. Vou deixar abaixo o link das minhas redes sociais, caso você queira me seguir, pois eu posto várias dicas e conteúdos bem legais sobre TCC, monografia e dicas de português. Vou deixar abaixo também o link do Monographs. Comprando pelo link, vocês têm acesso aos meus bônus. Vou deixar também o link, tanto do grupo do WhatsApp do Telegram, caso vocês queiram. Pode me procurar por lá para tirar dúvidas. Estou postando todo dia no TikTok. Podem me procurar também por lá. Caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, tem aí o blog com os artigos e tem também o link do meu portfólio com os serviços que eu presto. Então é isso. Até a próxima. Bons estudos. Foquem no TCC e tchau.